Oi, gente, a gente está aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao seu coração. A gente tem passado por esses dias de uma forma muito plena, graças a Deus. Jesus tem colocado paz no nosso espírito. Jesus tem se mostrado realmente um Pai totalmente amoroso para comigo, para com você. E eu tenho a plena certeza de que só por mais um pouquinho de tempo a gente vai estar assim distante. Mas eu creio que no Espírito a gente está totalmente conectado, a gente está na mesma fé, no mesmo engajamento, buscando a Jesus de uma forma totalmente extraordinária. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, a cultuar da sua melhor forma, abrir o seu coração, a estar totalmente disponível a tudo aquilo que Jesus vai falar com você. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas, Pai. Obrigada, Jesus, porque mais um dia nós estamos aqui te adorando, te buscando. Nós estamos aqui, Jesus, ouvindo a sua voz, buscando o seu amor. Nós estamos aqui, Jesus, mais um dia colocando todo o nosso eu de lado, para nos encher mais de ti, Jesus, mais da sua presença, Pai. Espírito Santo, que o Senhor se faça real agora em cada lar. Que o Senhor se faça real agora na vida de cada pessoa que estiver assistindo, Pai. Espírito Santo, que o seu amor e a sua graça toque agora corações e mentes, Pai. Nós declaramos o seu amor de uma forma extraordinária, Papai, sobre os lares agora, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, eu declaro um novo tempo sobre a vida de cada um dos seus filhos. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor falará aos nossos corações essa tarde, essa noite. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, Papai. Amém. Pra onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Tu és o verbo que trouxe o mundo à existência, Cristo e o Messias, Filho de Deus, Filho de Deus. A multidão te silenciou, sua voz agora ecoa por toda a terra. És a estrela da manhã, meu libertador, a rosa de Saron. Aleluia, juiz e raiz de Davi. Aleluia, teu trono eterno é. Aleluia, juiz e raiz de Davi. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. És a canção mais viva que
alma canta, a esperança que não falha. Teu trono eterno é. Aleluia. Juiz e raiz de Davi. Amém, glória a Deus. Como vocês estão? Nós estamos com muitas saudades de todos vocês. E hoje nós queremos compartilhar com a igreja a respeito um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem colocado em nossos corações. E o tema é: permaneça com os olhos em Jesus. Você tem alguma coisa para falar? Permaneça com os olhos em Jesus. Eu acho que mais do que nunca a gente tem vivido isso, de realmente permanecer com os olhos em Jesus. E eu creio que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa permanecer com os olhos em Jesus para que a gente viva da forma que Ele tem colocado em nós, aquilo que Ele tem sonhado para cada um de nós. Então acho que essa é a chave em permanecer os olhos em Jesus, é a gente realmente colocar Jesus ali no centro de cada área da nossa vida, né? Exatamente. E, meu irmão, quando você permanece com os olhos em Jesus, nós sempre temos convicção da bondade de Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Então, quando nós estamos com os olhos fixos, como diz Hebreus, com os olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós temos sempre convicção da bondade de Deus. Sabe, nada que não exista em Jesus existe em Deus. Em Jesus nós compreendemos que Deus é amor. Sabe, no Antigo Testamento eu vejo que Moisés, ele teve uma revelação de um Deus que queria libertar, separar um povo para si. Porém ele tinha uma revelação de um Deus, da ira de Deus. Sabe, os homens, os antepassados, eles tiveram uma revelação da ira de Deus. Mas quando Jesus vem, nós temos uma revelação que Deus é amor, e nós estamos nessa dispensação da graça do Filho de Deus, que morreu por todos nós. Então Jesus é bom, então permaneça com os olhos fixos nele. E nós queremos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, apenas o versículo 7. Diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meu irmão, essa nossa vida cristã, essa nossa vida com Jesus, é do início ao fim pela fé. E pela fé, em Hebreus 11, você lê aí na sua casa, diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a firme convicção que nós cremos e sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas foi a palavra, o invisível, que criou na verdade o mundo físico. E é necessário nós permanecermos vivendo em fé. Quando eu digo viver em fé, quando eu digo na verdade permanecer com os olhos em Jesus, eu estou dizendo que nós precisamos fixar os olhos naquilo que não se vê. Nós vivemos por fé. E sabe, eu vejo que nós somos tentados a cair numa vida onde nós estamos muito distraídos, olhando apenas e vivendo apenas aquilo que se vê. Meu irmão, nós que estamos em Jesus, nós não vivemos naquilo que nós conseguimos ver. É loucura para o mundo, porém nós vivemos e cremos nas coisas invisíveis que nos é revelado por meio e somente por meio do Espírito Santo. Amém? O que eu acho muito louco nessa questão de fé
É porque realmente é muito isso que você falou, de a gente às vezes acaba não colocando crédito realmente na fé. Porque a gente ouve muito a questão do versículo, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai ordenar que o monte saia daqui e vá para lá, e ele vai. E a gente não usa essa fé realmente de uma forma extraordinária, a qual nós deveríamos usar. A gente não tem, às vezes, aquela fé dentro de nós, e o que acaba muito distraindo a gente nessa questão da gente estar plenamente no relacionamento com Jesus e a nossa fé totalmente inabalável é a distração. A gente vive hoje em um século onde a distração ela é totalmente palpável às nossas mãos. Tudo é muito fácil de nos distrair, tudo é muito visível. São relacionamentos que nos tiram do foco, amizades, pensamentos, medo, vida financeira, faculdade, ministério. Às vezes até o nosso ministério acaba tirando a gente realmente do foco de Jesus. Porque às vezes eu tenho o meu coração voltado para uma coisa, mas não é aquilo que Jesus tem para mim. Ah, não, mas eu amo aquilo, Jesus, eu sei que o Senhor me chamou para aquilo, mas às vezes não é aquilo que Jesus está te chamando. E você está se distraindo, mesmo estando ali, vivendo algo pleno para Jesus. Sim, e eu vejo também que nós temos promessas de bênçãos, temos promessas, temos profecias, porém, até mesmo essas promessas, elas são acessadas pela fé. E eu vejo que nós temos promessas, nós temos chamados, nós temos ministérios, mas essa distração às vezes nos tira do foco e faz, sabe, parece que a gente fica rodando em círculo. Verdade. E parece que não se conclui aquilo que Deus prometeu, porque na verdade estamos distraídos, não estamos vivendo por fé. Meu irmão, do início Romanos fala o quê? Que o justo viverá pela fé, do início ao fim pela fé. Sabe, ela não começa pela fé e depois não, é do início ao fim pela fé. Meu irmão, tudo é pela fé. Você foi salvo pela fé, glória a Deus, mas também o seu ministério deve ser concluído pela fé. Tudo, a sua vida, seu casamento, tudo é por meio da fé. E é pela fé que nós acessamos, que nós tomamos posse daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que já é nosso, na verdade. Entende? A cruz, ela disponibilizou para nós um estilo de vida sobrenatural, um estilo de vida extraordinário, e nós não estamos conseguindo acessar o que está já liberado para nós, porque não sabemos usar dessa nossa fé. Nós só tivemos fé, que já é bom, já é o bastante. Você teve fé para receber Jesus e ser salvo. Mas o que eu quero dizer é que também existe uma vida aqui, um ministério, um chamado, uma família, uma vida, sabe, sobrenatural, também pela fé, que você também vai acessar pela fé. Exato. E acaba que às vezes também o medo te paralisa em você viver plenamente pela fé. Você começa a olhar as circunstâncias naturais ao seu redor, e aí você começa a ver que de forma natural seria totalmente impossível você estar vivendo algo ou crendo que Deus já tem algo preparado para você. E aí o medo te paralisa muito no seu chamado, né, na fé. Sim. Nos faz ficar regredir ou paralisados. Às vezes estamos vivendo uma vida estagnada. Medíocre. Exatamente. E Deus não nos chamou para vivermos uma vida medíocre, estagnados, sabe, preso na religião. Entende? Jesus veio para dar-nos vida e vida em abundância. Exato. E aí entra aquele clichê, né, de Pedro, que é super real, é a Bíblia, então nunca vai se tornar um clichê. Mas quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, sabe? Jesus, ele te chama para você sair da zona de conforto. O barquinho é a zona de conforto, né? Pedro teve que sair da zona de conforto, porém quando ele ousou sair da zona de conforto e andar sobre as águas, foi do 100% pela fé. Meu irmão, totalmente. Para andar sobre as águas, ele teve que usar da fé. Porém, enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele andava sobre as águas, ele andava sobre algo surreal, sobrenatural, extraordinário. E a Bíblia fala que quando ele começou a notar o vento, a tempestade, olhar para trás, ele começou a afundar. E às vezes assim somos nós. Nós recebemos Jesus, somos salvos, glória a Deus. Isso,
Não quero minimizar isso é o bastante. Jesus veio para nos salvar e glória a Deus, somos salvos pela fé. Porém, você que é salvo, a Bíblia fala que você também foi designado para uma vocação, para um chamado, um ministério. E às vezes estamos estagnados por causa disso, estamos olhando, tirando os olhos de Jesus e não estamos conseguindo viver a plenitude de Deus. Só para acrescentar algo em relação a Pedro e essa experiência que ele viveu, se a gente fosse comparar o tamanho do barquinho ali que ele estava para a infinidade do mar, realmente era para ele ter medo, mas a hora que ele ousou em fé e que ele teve a convicção de quem o chamava era Jesus, de que não era mais ninguém, ele saiu do barco e começou a andar. Quando ele começou a olhar as circunstâncias ali, a tempestade, tudo o que estava acontecendo, acho que ele olhou aquela infinidade, né, do mar, e aí ele começou a afundar. E o que eu vejo muito na nossa vida hoje em dia é que existem coisas que são como âncoras espirituais em nós. Coisas que nos paralisam no lugar e que muitas vezes nos fazem afundar, né? E então, nessa primeira parte que a gente conversou aqui com vocês, que a gente trouxe essa revelação para vocês, então se apegue a isso. Tire esse medo de você, se apegue totalmente em viver pela fé de uma forma extraordinária. Tire essas âncoras espirituais que estão em você. Se você não consegue lembrar de algo, ora, pede para Jesus. Jesus, traz à minha memória algo que está sendo uma âncora espiritual, uma mágoa, um pensamento, um medo, Sim. né? E só uma coisa aqui para acrescentar, antes de terminarmos esse tópico. Meu irmão, quando a gente fala sobre olhar para Jesus, talvez você fala, eu sempre estou com os olhos fixos, mas não, às vezes até nós estamos, sabe, a gente tende a olhar para aquilo que é visível. Nós estamos nessa morada que ainda é física, então nós tendemos a olhar para aquilo que é visível. E meu irmão, quero te desafiar e compartilhar com você uma chave de todos os dias. Confessar Jesus, receber, quando eu digo confessar, receber, é receber, sabe, a obra consumada dele. Você recebeu para a salvação? Sim, você é salvo, glória a Deus. Mas sabe, todo dia recebe isso, sim, eu sou filho. Porque quando nós olhamos para aquilo que é visível, meu irmão, a distração, os medos começam a nos corromper, a entrar dentro de nós, âncoras espirituais, né? na nossa mente, e a gente começa a cair, não sei, em depressão, tristeza, sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade, crise de identidade. Por quê? Porque passamos um dia sem olhar para Jesus e receber, sabe, a obra consumada. Ele morreu por mim. Se ele morreu por mim, eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro, e crer nisso. Entende? Não é só ter a revelação, é crer na revelação. Porque quando você crê na revelação, meu irmão, não tem crise de identidade, não tem complexo de inferioridade, não tem depressão. Por quê? Porque você crê que você é filho de Deus, você é amado, você é um com Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Então é pela fé. Olhe para Jesus todos os dias, é diariamente, não é ontem e no próximo domingo. Não, é diariamente você deve olhar para Jesus e falar assim, eu recebo hoje. E confessar todos os dias, eu sou filho, obrigado, agradecer todos os dias por tudo aquilo que Jesus já fez. Sabe, quando você começa a ter uma revelação plena de Jesus, você para de começar a pedir para Deus fazer alguma coisa. Por quê? Porque você crê que Ele já fez tudo por você. E o imaturo, ele vive pedindo para Deus. Mas aquele que é um filho maduro, sabe que é herdeiro, ele pega. Por quê? Porque ele tem essa herança, é meu. Por quê? Porque Jesus me deu, não porque eu sou bom, mas porque Jesus me deu. Então para de pedir, para de olhar para os lados e começa a tomar posse da vida que Jesus disponibilizou para nós vivermos, amém? Amém. Agora existe aqui um ponto 2, e guarda isso no seu coração e faça essa pergunta para você também. Por que estamos enfermos, miseráveis e depressivos, se a Bíblia diz que somos curados, abençoados e mais que vencedores? Exatamente. Vamos falar sobre isso também, né? Sabe,
olha só como é muito sério a gente viver por fé, olhar para Jesus e, como eu disse, estar sempre recebendo, confessando tudo aquilo que Jesus nos deu. Porque tem crente que é filho, é salvo, tem o Espírito Santo, é amado, porém está enfermo. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, Isaías 43, 53, diz que somos curados, sarados. E por que tem enfermo? Porque existem crentes miseráveis, se a Bíblia diz que em Cristo nós somos ricos, abençoados? Por que existem crentes depressivos, se a Bíblia diz que somos mais que vencedores, que um dos frutos do Espírito é a alegria? Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos recebendo Jesus pela fé, mas o resto da nossa vida a gente não ousa em fé, não vive por aquilo que a gente não vê. Entende? Então, somente com uma revelação superior, a gente vai crescendo nessa fé e aplicando em nós. Exato. E um sinal disso na sua vida é pare agora em onde você está e comece a olhar para as áreas da sua vida. Se você vê uma plenitude é porque realmente você está vivendo pela fé e você está deixando Jesus agir ali e transformar. Mas se você se encontra depressivo, se você se encontra em algum complexo, alguma coisa, então ainda existe algo para Jesus fazer através da sua vida por conta da fé. E é como o Moisés aqui falou, é você tomar posse do que já é seu, sim, daquilo que já está em você como filho, como herdeiro e co-herdeiro. Sim, da mesma forma que você confessou, recebeu Jesus para a sua salvação, também confessa Jesus e recebe Jesus para a sua cura física, para a sua cura emocional, para a sua cura espiritual, sabe? Tem crente, filho, eu quero enfatizar o Filho de Deus, tem o Espírito Santo, o selo do Espírito, sofrendo maldição hereditária na sua casa. Por quê? Muito. Porque não quebrou pela fé. Eu rejeito isso na minha família, na minha vida, porque agora a minha mãe me gerou, meu pai me gerou, porém agora eu não sou mais o filho natural, agora eu sou o filho espiritual de Deus, e da mesma forma que eu tinha herdado a maldição hereditária, agora pela fé eu estou herdando e acessando as bênçãos hereditárias de Jesus Cristo, entende? Então confessa Jesus, fala não, a Bíblia fala o que em Colossenses? Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, também recebemos o que Ele tem. Então tudo que é de Cristo, agora pela fé, em um só Espírito, em uma plena unidade com Jesus, nós recebemos o que é dele, por direito, entende? Ele nos adotou, somos filhos. Então se você se encontra em um momento de fraqueza na sua alma, uma depressão emocional, ou até uma doença física, meu irmão, começa a confessar e a crer que você é curado. Sabe, os nossos olhos naturais, talvez eles veem um diagnóstico constando a depressão. Porém, eu quero te incentivar a você usar em fé e olhar com os olhos espirituais que em Jesus Cristo você não tem depressão. Por quê? Exato. Porque somos um corpo com Jesus e em Jesus não habita câncer, não habita depressão. Então começa a receber. Agora o problema é que às vezes nós nos conformamos com aquilo que é natural. Demais. Tipo, eu me conformo com isso, ok, vai que vai, tá tudo bem, sou salvo e vou esperar até a eternidade. Mas a Bíblia fala o quê? Que hoje é o dia da salvação. Então traga o céu à terra hoje, venha a nós o reino. Então, meu irmão, comece a viver já uma vida como salvo. Eu sei que nós não vamos viver a plenitude do céu aqui, claro que não, só na eternidade. Porém, já comece a acessar, a ter revelações superiores, revelações que você nunca teve antes, para que você venha trazer para o seu corpo, para a sua vida, para o seu ministério. Amém? É nada mais do que você viver de forma ousada naquilo que já está no seu DNA, daquilo que já está em você. Uma coisa que eu carrego para mim é, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, se você olhar para a sua depressão como realmente, eu sou uma pessoa depressiva, minha família sempre teve isso, eu sou assim, você vai carregar isso, se você aceitar. Mas se os seus olhos forem bons,
cara, você é a imagem e semelhança de Deus, então olhe como Sim. Cristo, veja como Cristo. Ele olharia para essa depressão, ele não aceitaria com certeza, ele diria que você já é curado e que abunda a alegria dentro de você. Sim. Então, em nome de Jesus, olhou para a depressão, essa depressão não me pertence, isso não faz parte de mim. Logo que eu me converti, eu ainda tinha meus probleminhas com o cigarro, com a maconha, e não foi fácil para mim abandonar. E eu lembro que um dia eu estava ali no meu momento com Jesus, eu me deitei no chão e eu comecei a declarar sobre a minha vida, sabe? Mas não declarar da boca para fora, era a fé, sabe? A fé no meu espírito, sabe? Eu estava falando palavras espirituais, eu estava confessando na minha vida que aquilo não tinha domínio sobre a minha vida porque eu estava em Cristo, sabe? Eu estava confessando que o vício não tem domínio sobre a minha vida, que eu sou livre, que eu sou curado. Eu comecei a declarar, mas o que mais não era a palavra, eu estava crendo, o Espírito Santo estava me levando a confessar aquilo. E realmente aquilo me libertou, porque eu estava acessando pela fé a vida que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Então olha só, lá em João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, lá no versículo 14 e 15, ele vai pela primeira vez usar uma simbologia. O que é a simbologia? É um tipo, ele pegando alguma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, nas coisas antigas, e trazendo como uma representação de quem ele é. E ele usa a passagem lá de Números, capítulo 21. E ele vai falar, para Nicodemos que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E vamos ler aqui em Números, capítulo 21, diz assim, a partir do versículo 4: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Meu irmão, fato é que o povo, os israelitas no deserto, eles só olhavam para aquilo que era visível, e Deus estava tentando ensinar o povo a viver pela fé, mas eles não quiseram. Até Moisés, na verdade, ele falhou quando ele não usou em fé, quando Deus fala, fale aquela rocha e dela verter a água, e Moisés pega o cajado e bate na rocha, entendeu? Então ele não usou em fé, ele não declarou a palavra de Deus, entende? Então quando a gente vive pela fé, meu irmão, a gente declara a palavra de Deus, em nossas vidas a gente declara a palavra de Deus, e assim acontece. E versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do mar, do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então aí Jesus lá com Nicodemos, ele pega essa passagem e fala: isso aqui é na verdade uma representação, um tipo, um símbolo do que na verdade eu sou a realidade. Então Cristo, ele representa e ele é a realidade dessa serpente de bronze. Mas o que é um pouco confuso é o que Jesus tem a ver com uma serpente. Serpente, na verdade, é um sinal daquilo que é ruim, daquilo que é mal. A serpente, mostra um castigo. A serpente, na verdade, enganou Eva, entendeu? Por meio dela entrou o pecado. Mas, meu irmão, aí que está o mistério. Jesus na cruz, ele morreu carregando todos os nossos pecados.
Então a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então olha só, Deus não te chama para olhar para si mesmo e contemplar as suas faltas, as suas deficiências. Nem Deus olha para você e para mim como Moisés, para você como Amanda. Deus olha para nós enxergando Cristo. Nós estamos revestidos da justiça, da roupa, da santidade, da pureza de Cristo. Então para de olhar para suas faltas, para suas deficiências. Deus não te chamou para olhar para você mesmo, mas Deus te chamou para olhar para Jesus e ser completo. Exatamente. Enquanto a gente permanece olhando para aquilo que é passageiro em nós, a gente nunca vai contemplar aquilo que Jesus vê em nós. Enquanto a gente se olhar com olhos miseráveis, olhos que julgam, olhos maus, a gente nunca vai contemplar verdadeiramente aquilo que a gente herdou em Cristo, naquela cruz. Então, fixe isso na sua mente, não se olhe se achando miserável, não se achando... as pessoas eram muito falando que elas não são dignas, né? Sim. Não se olhe assim, não fale isso, porque você é filho amado, sabe? Na cruz, o que Jesus fez, o ato de amor dele foi por você. Sim. Então, entenda o seu valor, entenda o quão precioso isso tudo é. Sim. Então olha para Jesus, receba a salvação, receba a cura, receba a sua provisão, receba de Jesus, olhe para Jesus e se sinta completo. Não queira se sentir completo, talvez até com uma outra pessoa, né? Na verdade, Sim, precisamos verdade. ser completos e não achar alguém para nos tornar completo Não, felizes, exatamente. mas com o intuito de tornar a pessoa feliz, fazer a outra pessoa feliz, entende? Então em Jesus você é completo e cresça nessa revelação. Eu gosto muito quando Paulo ele fala aos Efésios, ele diz: eu oro para que vocês recebam o espírito de revelação e de sabedoria. Ele não ora para que eles sejam mais abençoados, ele não orava para que eles recebessem mais do Espírito Santo, não. Mais revelação daquilo que temos, transformação de mente, renovação de mente, para provar, comprovar e vivenciar a boa, Exatamente. perfeita O que eu gosto e muito agradável. é quando Paulo ele fala a questão de prossigo para o alvo. E aí quando ele continua falando essa questão dele estar olhando para o alvo e ele ir fundo, é ele falar que ele não olha o quanto falta para ele chegar no alvo, mas ele olhar para trás e viu que ele já não estava onde ele estava. Então, pega isso para a sua vida, porque toda vez que a gente estiver ali caminhando para aquilo que Jesus tem para a nossa vida, se a gente começar a olhar para aquilo que falta, para aquilo que ainda não aconteceu, muitas vezes isso vai te paralisar, isso vai te entristecer, isso vai tirar o seu foco. Mas, quando isso vier à sua mente, olha para trás, veja aquela pessoa que você era ontem e hoje você já não é. Porque a cada dia a gente busca ser como Jesus, cada dia Jesus tirando algo e colocando algo. E continue na sua mente, não busque ser completo em outra pessoa ou em outras coisas, porque você nunca será completo. Seja completo em Jesus, e aí Jesus vai trazer as outras coisas para que elas transbordem na sua vida. O relacionamento não vai te completar, mas vocês vão transbordar Jesus. O emprego não vai te completar, mas você vai transbordar Jesus onde você estiver trabalhando. Então, não busque ser completo em pessoas e em coisas, mas seja completo em Jesus. Sim. E já encerrando aqui, só para encerrar esse tópico, não importa qual seja a sua necessidade, Cristo é a resposta. Maravilhoso. Como eu falo, isso. não é só para salvação. A salvação é a máxima, mas não importa qual seja a sua necessidade, se financeira, se na saúde, se no ministério familiar, sim. Cristo é a resposta. Cristo na cruz se tornou maldito, ele se tornou a serpente em nosso lugar, para você receber dele todas as provisões. Amém? Nós não estamos aqui falando sobre prosperidade, a teologia da prosperidade, porém é inegável que na cruz Cristo derrotou
o poder da miséria nas nossas vidas. Entende? Na cruz Jesus derrotou esse poder miserável nas nossas vidas. Deus não nos chamou para sermos miseráveis. Entende? Exatamente. Então, não importa, anota aí, não importa qual seja a sua necessidade, Cristo é o suficiente, Cristo é a resposta. Bom, e para a gente encerrar, fixe na sua mente, no seu coração, toda a questão do sacrifício de cruz. Esse final de semana representa muito isso. Então, tenha, sabe, dentro de você tudo isso firmado para que o diabo não venha com falsas verdades, para que você não desvie do foco, para que você não se preencha com coisas vãs e passageiras, mas para que você busque mais e mais a plenitude de estar em Jesus e de viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, não se perca achando que outras coisas vão preencher o vazio que só Jesus pode preencher na sua vida. Se você já ouviu isso, então coloque isso mais uma vez dentro do seu coração. E aproveite esse tempo que a gente está passando em casa e seja luz na vida de alguém. Ligue para alguém, deixa Jesus te usar. Sabe, começa a se preencher de Jesus de uma forma que você precisa começar a partilhar, a transbordar. E você tem algo para acrescentar? A gente pode orar? Sim, vamos orar. Só para confirmar, exatamente. Jesus falou que quem crê fará as mesmas obras que Ele fez e ainda maior. Então, permaneça e receba. A Bíblia fala que nós já somos como Cristo. Então, viva como Jesus. Entende? Seja Jesus na vida das pessoas, seja a cópia de Jesus, seja essa pessoa que carrega uma unção, que carrega, sabe? Você precisa ser e evidenciar que você é uma pessoa salva. Exatamente. Que você é uma pessoa que crê em Jesus, que recebeu essa plenitude de vida. Amém? Pela fé, permaneça com os olhos em Jesus. Leia aí em Hebreus capítulo 12, diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, ou quer dizer, Hebreus diz que misericórdia, corta. Assim como em Hebreus diz, assim fixamos os... Não é esse. Ô, labachúria, corta. Assim como Hebreus diz, fixe os olhos no autor e no consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Exatamente. Fixe os olhos dele e não tira mais. Faça suas coisas, trabalhe, estude. Deus vai preparar um casamento, uma família para você, um ministério para você. Mas, meu irmão, tudo isso pela fé. Amém? Vamos orar? Vamos. Enquanto eu oro, eu preparo o violão para a gente... Feche os seus olhos mais uma vez. Mas feche os seus olhos com a convicção de tudo aquilo que você ouviu aqui, que não foram simplesmente palavras, mas que foram verdades, mais uma vez, fundamentadas e firmadas na sua vida, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque mais uma vez o Senhor esteve em nosso meio. Obrigada, Jesus, porque mais uma vez nós desfrutamos das verdades que o Senhor tem estabelecido no seu povo, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque nós temos a plena convicção, Pai, de que nós queremos mais e mais de Ti, menos de nós. Tira, Jesus, todas as âncoras espirituais que têm travado e que têm, Jesus, afundado os seus filhos. Tira, Espírito Santo, o medo. Tira, Jesus, todo complexo de inferioridade, depressão, todo espírito, Jesus, suicida, todo medo que não provém de Ti, nós rejeitamos e nós declaramos a liberdade sobre as mentes, nós declaramos liberdade sobre os corações, porque em Ti nós encontramos, Jesus, o verdadeiro amor, porque em Ti, Jesus, nós encontramos algo que não encontramos em nenhum lugar, em mais ninguém, porque o Senhor é suficiente para nós, Jesus, e nós Te amamos por isso, Papai. Amém, Senhor. Existe um homem que me cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E
esse homem me fez ansiar tudo que vem do céu. Nele eu posso esperar e descansar pra sempre em teus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Seu nome é Jesus. 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 Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Obrigada, Jesus.